Olha, não, mas eu achei meio fraco. Boa noite. Boa noite. Agora sim. Muito obrigada. Que possamos ser todos bem-vindos a essa casa de luz, de bênção, de orações, de conquistas, de trabalho. Todos muito bem-vindos. Eu gostaria de saber quem está aqui hoje visitando a nossa casa pela primeira vez. Qual o seu nome? Márcio. Márcio, tem mais? Não, desencarnado não, só encarnado. Só tem Márcio. Márcio, seja muito bem-vindo. Se por um acaso você quiser saber alguma informação do funcionamento da casa, grupo de estudos, é só quando terminar a reunião, nos procurar que nós. Isso, já tem aí atrás da página aí os grupos de estudos, ok? Antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que vocês desligassem os celulares para que nós possamos ficar conectados com a equipe espiritual aqui do centro, pelo menos por uma horinha, ok? Para não sermos interrompidos. Bem? Vamos então chamar a nossa companheira Dani para fazer a leitura da nossa página de hoje. Por gentileza, Dani. Boa noite. Boa noite. Que eu continue com vontade. Que eu continue com vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos uma lição difícil de ser aprendida. Que eu permaneça com vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles vão indo embora de nossas vidas. Que eu realimente sempre a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, sentir, entender ou utilizar essa ajuda. Que eu mantenha meu equilíbrio, mesmo sabendo que muitas coisas que vejo no mundo escurecem meus olhos. Que eu realimente minha garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são ingredientes tão fortes quanto o sucesso e a alegria. Que eu atenda sempre mais à minha intuição, que sinaliza o que de mais autêntico eu possuo. Que eu pratique mais o sentimento de justiça, mesmo em meio à turbulência dos interesses. Que eu manifeste amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exige muito para manter sua harmonia. E acima de tudo, que eu lembre sempre que todos nós fazemos parte dessa maravilhosa tela chamada vida, criada por alguém bem superior a todos nós, e que as grandes mudanças não ocorrem por grandes feitos de alguns, e sim nas pequenas parcelas cotidianas de todos nós. Chico Xavier. Obrigada, querida. Exatamente. Eu gostaria de dar uma boa noite aos meus amigos do Facebook, perdão aí. Agora nós vamos mentalizar o Mestre Jesus para que possamos fazer a nossa prece da noite, ok? Querido amado Mestre Jesus, querido Deus, equipe espiritual que nos acompanha nesta casa de luz, nossos anjos guardiães aqui presentes, nós lhe agradecemos, Pai, pelo dia de hoje, por estarmos aqui nesta casa, fazendo as nossas rogativas, externalizando as nossas dádivas, as gratidões, tudo que recebemos, tudo que nos dás, tudo que merecemos. E pedimos, Pai, que nos abençoe, que nos dê força, nos dê coragem para vencermos as vicissitudes da vida com galhardia, com amor, que possamos ter vontade forte para ajudarmos a todos os nossos irmãos de nossa jornada.
Pedimos também, Pai, que abençoe, que intua e proteja a nossa companheira Raquel Lopes, que vai fazer o estudo da noite, que ela possa ser intuída, abençoada por Ti, Mestre Jesus, pelos anjos guardiães da companheira, da nossa casa, que possamos, Pai, ficar sem véu da ignorância, para que possamos assim captar a mensagem e levarmos para a nossa vida. Se conosco, Pai, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, Lopes, eu estou cheia de vontade de te ouvir. Seja muito bem-vinda. Vou notar tudo. Boa noite, criança. Boa noite. Noite de paz para todos nós. Ah, gente, eu vou chorar, hein? Olha lá, Lilian, meu amor. Muito feliz, gente. Muito feliz por essa oportunidade de trabalho no bem. Uma gratidão imensa à casa, porque essa casa, ao longo de muitos anos, nos salva de nós mesmos. Eu estou mais que feliz. Eu estou entusiasmada. Entusiasmada, Alisson. Assim, igual quando você me abraça, eu fico entusiasmada. É uma explosão de alegria. Mas não satisfeita, a gente foi procurar qual era a origem da palavra entusiasmada. Entusiasmada vem do grego e significa Deus em nós. E essa tem que ser a nossa disposição para a vida, né? Entender aqui por dentro que Ele habita as mais profundas entranhas do nosso ser. E isso é o suficiente para a gente caminhar. Eu estou muito mal hoje. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês lembram quais foram as últimas palavras do Mestre Jesus depois da crucificação, antes dele voltar, depois da crucificação, depois dele voltar, antes dele voltar para o plano espiritual. Está lá no livro de Mateus 28. Que maldade, né, criança? No meio da noite, uma pergunta dessa, né? Tá assim, lá no livro de Mateus. O Mestre Jesus dizendo para nós: não temais, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez essa seja a maior caridade que a gente pode fazer por nós mesmos e por aqueles que partilham conosco, né? Nos lembrarmos sempre de que a transformação é pessoal e intransferível, mas que a gente caminha na agradável e sublime companhia do Mestre Jesus. De uns tempos para cá, toda vez que a gente tem a oportunidade, né, de partilhar um estudo, a gente abre esse estudo falando disso. Nós, os tarefeiros da Casa Espírita, somos pessoas, né, num esforço medonho de vencer a nós mesmos, né, cheios de conflitos, cheios de questões, de carências, de complexos, mas o trabalho na Casa Espírita é sublime. Assim, a gente, quem tem a oportunidade de partilhar, de tratar aqui na Casa Espírita, presencia assim, muito processo de cura, de libertação. A Casa Espírita é um vasto hospital, um imenso hospital, né, de vastas proporções, de muitas especificidades, né? O Mestre Jesus está aqui, com a sua equipe, né, de missionários da luz, para acolher as nossas questões, assim, para despertar o nosso ânimo, para nos impulsionar. Que a gente possa, nesses 50 minutos, 60 minutos que a gente vai estar aqui partilhando junto, que a gente possa serenar a nossa mente, acalmar o nosso coração, respirar fundo, absorvendo todo o bem que para nesse lugar. Pausa para a respiração.
que a gente possa nos beneficiar da companhia, da doce companhia do Mestre Jesus. Companheiros, o estudo de hoje é inspirado nesse livro aqui, ó, Dentro de Mim, do José Carlos de Luca. Nós lemos esse livro 4 vezes, em diferentes momentos, e um dia ele será, assim, realidade plena para todo o planeta Terra. Inspirado porque o livro é muito maior, né, do que esse momento que a gente vai partilhar aqui junto. Esse ano, a diretoria da Casa Espírita lançou um tema, e o tema desse ano é a vontade. E aí, quando a gente estava, né, pensando, todas as atividades voltadas para a vontade, o que é a vontade, onde reside a vontade, qual é a minha vontade, como fortalecer a vontade, a gente descobre que às vezes a gente acha que a gente tem uma vontade. Mas aí, quando a gente mergulha dentro da gente mesmo, quando a gente vai vasculhar todo esse baú que tem aqui, esse ser complexo que a gente descobre que aquilo que a gente achava que era a nossa vontade ainda não é a nossa vontade, né? Por isso esse título, né? Dentro de mim, qual é a vontade? E aí eu queria dizer para vocês que a gente hoje não vai fazer uma palestra, a gente vai partilhar trechos importantes desse livro aqui. Vocês lembram lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, está escrito assim, ó: autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Um trechinho. Incumbiu de levá-la de um polo ao outro, manifestando-se por toda parte. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo o tempo todo, toda hora. Já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. Esse pensamento da doutrina, né, de que a verdade ela vai pipocando em vários lugares, em vários momentos, em vários períodos da humanidade, até que aquilo se consolide, né, que seja verdade universal. E aí a gente trouxe aqui trechos falando sobre o que é a vontade. O primeiro deles data de mais ou menos 1500 anos antes de Cristo, Sabedoria Vedas. Fala assim, ó: tu trazes em ti um amigo sublime, não é um amiguinho, não é um colega, né? É um amigo sublime que não conheces. Como é que a gente pode fazer assim, né? Como é que a gente pode não conhecer um amigo que é sublime? Quem pode prescindir de um amigo sublime? Depois, avançando mais um pouco no tempo, Sabedoria Sufi, que é uma vertente do islamismo. Olha que figura, gente, olha que alegoria. Vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Aqui dentro tem um monte de coisa boa e importante e a gente vive numa sede insaciável. O terceiro tem mais ou menos mais de 2000 anos, né? O Mestre Jesus falando para a gente assim: o reino dos céus, todas as suas belezas, todas as suas riquezas, está dentro de vós. Um mais novinho, que é o Leon Denis, né? Aquele pesquisador que conta, né, dá conta da parte filosófica da doutrina. Quando Kardec volta para o plano espiritual, Leon Denis está com 23 anos. Lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, parte 3ª, Potências da Alma à Vontade. Olha o que Leon Denis diz. Há uma poderosa rede de forças ocultas em nós. Se ela está oculta, a gente tem que pesquisar, a gente tem que descobrir, a gente tem que procurar. A causa da felicidade não se acha em lugares determinados. A felicidade não está no casamento. A felicidade não está no sucesso profissional. A felicidade não está na estrutura que a sociedade oferece para a gente. A felicidade está nas profundezas misteriosas da alma. E o mais novinho é aquele físico alemão, né, da teoria da relatividade, o Einstein. Ele diz assim: há uma força motriz, né, uma força que move, mais poderosa que o vapor, que a eletricidade, que a energia atômica. Essa força é a vontade.
que falta para que essa força poderosa impulsione aquilo que a gente diz que quer? Continuando lá no livro do Leon Denis. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências. O que é desabrochar, gente? Como é que uma flor desabrocha? Tem que ter terra, né? Tem que ter semente na terra, tem que ter sol para fazer a fotossíntese, tem que ter água e tem que ter tempo, tem que ter as condições, né? Desabrochar requer tempo, investimento. As nossas potências também requerem tempo, investimento. Nas potências da alma, das virtudes, é que está o manancial da felicidade. Lá dentro. Tem um pensamento do Jung, a gente aqui tem vários grupos de estudos das obras de Joana de Ângeles que se baseiam nas pesquisas de Jung, né, do psiquiatra suíço. E ele tem um pensamento que fala assim: quem olha para fora sonha, e aí a gente pensa nessa sociedade, né, imediatista, materialista, de aparecer bem na foto, né, de mostrar alguma coisa, de tentar vencer a qualquer custo. Quem olha para fora sonha. O Jung diz que quem olha para dentro, quem se descobre, quem se percebe, desperta. E todo aquele que chega na casa espírita entende isso. A gente está num grande processo de despertamento. O uso pertinaz dessa faculdade soberana permite-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos. Não é vencer uma dificuldade. Leon Denis diz que com o uso da vontade a gente pode vencer todos os obstáculos, porque é pela vontade que nós dirigimos os nossos pensamentos para um alvo determinado. Ele continua: é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Pôr o pensamento acorde. Como é que a gente conhece o nosso pensamento, esse fluxo intenso, né? Essa avalanche constante que não para nem um segundo, né? Que a gente às vezes nem dá conta de que pensou aquilo. Colocar esse nosso pensamento acorde com o pensamento de Deus, que permeia todo o universo, que envolve tudo. Que exercício para a vida toda, né? A ação da vontade é comparada a um imã. O imã puxa, o imã atrai, o imã prende. Então a gente entende que as circunstâncias da vida, se a gente tem essa vontade, essa força motriz soberana, que as circunstâncias da nossa vida, de alguma maneira, foram puxadas, atraídas por nós, mesmo que inconscientemente. O que importa é compreender que nós podemos realizar tudo no domínio psíquico, porque nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante. Leon Denis é um filósofo, né? Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante. Mas a sabedoria popular já falou isso pra gente, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Qual é a nossa disposição de investir nisso que a gente descobriu que é felicidade plena, em vista de alcançar um desígnio conforme o direito e a justiça? A alma valorosa que para si mesma estabeleceu um objetivo, procura-o com tenacidade em ambas as fases da vida. Em ambas as fases da vida. A gente tinha aqui um companheiro que já voltou para o plano espiritual, companheiro muito firme. E ele dizia assim, quando a gente chegava no grupo de estudos e a gente falava assim, poxa, mas eu estou muito melhor, eu já não faço assim, eu já não escolho aquilo, eu estou praticamente no mundo de regeneração. Aí seu Sérgio Afonso, né, olhava para a gente e falava assim, mas o que você sonhou de noite? O que você sonhou, Aparecida? Não, sonhei que eu tinha ido, sei lá, um churrasquinho. Aí ele falava assim, né? Pra gente que é espírita, o descanso do corpo físico é um momento de desdobramento, né? Um momento que a gente vai passear e procurar aqueles lugares com os quais a gente tem afinidade. Aí quando o Leon Denis fala isso aqui, né? A alma valorosa que para si, não é para o filho, não é para o marido, não é para o amigo, para si mesmo, traçou um objetivo e o procura com persistência,
o faz dos dois lados da vida. A gente, no domingo passado, no grupo de estudos, quando acabou o grupo de estudos, a gente combinou de se encontrar no plano espiritual para continuar estudando. E a gente não conseguiu! Difícil, né? Assim, no estado de vigília, a gente mantém a maior parte do tempo a gente tenta manter uma vigília, mas quando em sono a gente vai buscar aqueles pares que talvez sejam aquilo que a gente traz guardado aqui dentro, né? Que ainda é o que a gente é em essência. O universo conspira para o nosso bem. Quando a gente escolher de verdade, a vida vai trazendo oportunidades generosas da gente se libertar. Tem um pensamento de Jesus, companheiros, que vocês já devem ter visto várias vezes, muitas vezes as pessoas comentando sobre esse pensamento do Mestre Jesus, como se fosse um lugar, né? Como se fosse um templo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se houvesse um lugar para a gente ir, e nesse lugar a gente ia se banhar da verdade e tudo ia ficar resolvido. Quando o Mestre fala disso, ele fala desse conhecimento, né? De você identificar quem é você em essência, né? Não aquilo que você precisa mostrar para as pessoas, nos grupos, mas aquilo que você traz aqui dentro, que às vezes você esconde de você mesmo. Olha o que o José Carlos de Luca fala sobre esse pensamento do Mestre. O autodescobrimento é terapêutico. O conhecimento da verdade nos libertará. Isto é, aquilo que estava oculto no inconsciente virá para a consciência. O que estava no fundo do oceano emergirá para a superfície. O que era invisível se tornará visível. E somente o que reconhecemos poderá ser curado. Estaremos mais conscientes de que o eu inferior dirige a maior parte das nossas atitudes perante a vida. Já vivenciaram aquelas situações assim de... Gente, falei sem pensar, foi sem querer. Ai, eu queria ter dito isso. Queria, gente. Isso faz parte de um conjunto de coisas que a gente ainda é, que a gente ainda alimenta e que por um mecanismo assim de repressão a gente se esforça para não fazer. Mas no lapso, aquilo transborda. Isso, conhecer a verdade, a nossa verdade, nos possibilitará agir de forma diversa daquela de outrora, quando a sombra nos conduzia sem que tivéssemos consciência de nossos próprios impulsos. Aí o José Carlos de Luca, sobre esse pensamento, vem numa sequência. Ele diz assim, ó: todos os dias construímos o nosso destino, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente escreve, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste, com aquilo que a gente come, com as conversas que a gente alimenta, todos os dias. Assumindo conscientemente ou não a responsabilidade de direcionar a nossa vida de acordo com os nossos objetivos. Quantas vezes a gente para pensar nisso, né? Assim, quais são os meus objetivos, né? Como é que eu quero chegar no plano espiritual no final dessa jornada de, sei lá, 50, 60, 70, 90, 95 anos? Como é que eu quero estar? O que eu quero ter conquistado? Direcionar a nossa vida de acordo com esses objetivos. E é claro que esses objetivos estão de acordo com o nosso grau de consciência, né? Tem um pensamento do Mário Quintana, do poeta, que ele fala assim: são os passos que fazem os caminhos. Como estão os meus passos, né? Assim, passos firmes de quem já descobriu o que quer, passos lentos, né? De quem está cheio de cautela, de medo, passos apressados de quem está louco para chegar, paradinho, não quer ir a canto nenhum, tô aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Reconhecer as nossas tendências. Companheiros, é tão fácil, né? Quando a gente fala de vício, né? Daqueles vícios deflagrados, né? Daqueles vícios claros, né? Ah, eu tenho na família problema com drogas, meu irmão envolvido com drogas, aí eu tenho um pai, meu pai é alcoólatra. É tão claro, né? Tão claro, assim, a pessoa se machucar, se ferir quem está do lado. Mas a gente tem um conjunto de vícios, de tendências que são aceitos socialmente
e que igualmente trazem uma série de prejuízos, né? Aquele hábito medonho da gente dar conta da vida dos outros, aqueles pensamentos que são recorrentes, né? Que tomam conta da gente, né? Por dias, por horas. A gente estava falando de sonho, lembrando do seu Sérgio Afonso. Quem é que não tem, né? Sonhos que se repetem ao longo de anos. E aquilo tem uma informação, aquilo fala de você, do teu mundo interno. Você não consegue parar para pensar naquilo, né? Vício de comer, vício de falar, vício de postergar as coisas que são importantes, né? Pensar sobre eles. Nós todos, habitantes do planeta Terra, né? Esse planeta de provas e expiações, estamos aqui porque temos uma série de vícios e tendências que não são saudáveis. Quantas vezes a gente para pensar neles, né? Tem um pensamento nesse trechinho do livro do José Carlos de Luca que é tão óbvio, que por ser tão óbvio é difícil. Ele diz assim, para mudar o problema, é preciso primeiro mudar o problemático. Parece tão claro, né? Lógico, para mudar o problema tem que mudar o problemático. Quem é o problemático? Onde é que está o problemático? Tem um neurocientista que a gente gosta, que a gente acompanha, que a gente lê, ele chama Siddhartha Ribeiro. Ele é diretor do Instituto do Cérebro na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Doutorado em Nova York, pós-doutorado na Carolina do Norte. Uma cabeça, assim, né? Um pesquisador. Siddhartha Ribeiro diz que o material de pesquisa dele é o universo, a complexidade do universo. Elivaldo estava esses dias falando aqui, né, no estudo que ele trouxe sobre a grandeza do universo, as distâncias do universo. E aí o Siddhartha Ribeiro diz que a complexidade da mente humana é paralela à complexidade do universo. E aí ele estava falando o seguinte: a fluoxetina, né, aquele componente do antidepressivo, ele estava dizendo que, dependendo do contexto do paciente, ele não estava dizendo que ele acha, né? Ele não estava dizendo porque ele pensa, ele estava dizendo que ele pesquisou. Que, dependendo do ambiente da pessoa que está fazendo o uso da fluoxetina, se ela está num ambiente que não se transforma, a fluoxetina, ao invés de ser antidepressiva, ela é pós-depressiva. Ela potencializa todos aqueles sintomas, todas aquelas características de quem vivencia um processo de depressão. Vê se não é a mesma coisa que o Zé Carlos Luca está falando aqui. Para mudar o problema, é preciso mudar o problemático. Não adianta só a fluoxetina, né? Não adianta só o medicamento externo. É um processo interno. Procuramos soluções externas para os problemas, sem todavia rever pensamentos, crenças, sentimentos, atitudes. Porque a doença é a perda relativa da harmonia que começou na mente e desagou no corpo. Para curar a doença, é preciso primeiro curar o doente. Porque se nós continuarmos a cultivar é um processo que dá trabalho, né? Cultivar uma planta. Você escolhe um espaço, você escolhe semente, você sulca a terra, você deposita semente, você coloca água, você coloca adubo, você cuida para que não nasçam grama ali, para não sufocar a semente. Cultivar dá trabalho. Se nós continuarmos a cultivar os nossos desequilíbrios, as nossas mágoas, as nossas culpas, o nosso vitimismo, os nossos complexos, o nosso ciúme, a nossa rebeldia, o sofrimento não passará. Por incrível que pareça, a gente tem dificuldade de abrir mão daquilo que nos faz sofrer. Tem um pensamento da Clarice Lispector, da escritora, não vou dizer igualzinho, que ela diz assim: até para dar conta dos nossos defeitos é difícil, porque a gente nunca sabe quais deles sustentam o edifício do ser que nós somos. Prescrição, né? José Carlos de Luca diz para a gente deixar de cultivar isso que nos faz sofrer, para a gente dar uma volta, a gente parece que é fácil. A gente tem que assimilar interiormente: Deus é nosso Pai.
é muito mais do que falar na prece, né? É muito mais do que discutir no grupo de estudos. É uma postura íntima, né? De apaziguamento interior. Ele mesmo, a gente estava assistindo uma entrevista dele, ele é uma pessoa super ética, do bem, da paz. E aí a pessoa que estava entrevistando falou assim, ô Siddhartha, você tem religião? Você é uma pessoa do bem? Qual é a sua religião? E aí ele fala, né, que ele não tem nenhuma dessas religiões que são professadas, né? Ele não é protestante, ele não é espírita, ele não é de nenhuma religião de matriz afro, ele não é católico, mas que o material de pesquisa dele é a mente humana e o universo. E quando ele vai estudar o universo, né, a cadência das coisas, a perfeição da natureza, o encaixe, não tem como não atribuir essa perfeição, essa coisa imensa, a um ser infinitamente superior a todos nós. Isso é assimilar interiormente que Deus é nosso Pai. Olha o que o Zé Carlos Luca fala. Se a gente ler isso aqui 150 vezes, 150 vezes a gente vai ficar emocionado. Ele diz assim, ó: há momentos em que eu observo meus filhos, meus sobrinhos, meus irmãos, meus netos, e percebo claramente que eu estou neles. Seja na aparência física, seja num determinado modo de agir muito parecido com o meu, seja na forma de se expressarem. Eles não são minhas cópias, mas guardam em si alguns aspectos meus, como eu mesmo conservo alguns do meu pai do meu avô, e assim sucessivamente. E nesse encadeamento, remontando a escala zero, vamos concluir que nosso DNA é de Deus. Isso é lindo, gente. Nosso DNA é de Deus. A gente é muita coisa. Por isso que o Mestre Jesus falava, né? Eu estou em mim, o Pai está em mim. Por isso que o Mestre Jesus entendia que todos nós, né? Se temos o mesmo DNA de Deus, todos nós formamos uma imensa família. Por isso que quando o Mestre Jesus olhava para alguém e percebia a dor desse alguém, ele se constrangia, né? Aquilo doía nele também. Assim como ele via quando algum dos seus discípulos, algum daqueles que caminhavam com ele, vencia, ele ficava exultante também, né? Uma profunda empatia, essa sensação de pertencimento, uma experiência de sentidos. A gente precisa refletir sobre a parcela de responsabilidade que cada um de nós tem sobre as dores que nós trazemos, né? O que a minha dor fala de mim? O que essa sensação ruim fala de mim, né? O que esse momento de tristeza tem a ver comigo, com as coisas que eu penso, com as coisas que eu escolho, com as atitudes que eu tomo, com as escolhas que eu faço, com os objetivos que eu trago. Pedir forças para recompor a nossa vida e seguirmos em frente. Ampliar a consciência a respeito das condutas e abandonar o que é prejudicial. Que difícil, socorro. Abandonar o que é prejudicial, né? O Paulo de Tarso já falou isso pra gente, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Descobri que isso não é bom. Deixo ir em paz, né? E recomeço, quantas vezes forem necessárias. A melhor estratégia nasce da aceitação daquilo que nos aconteceu e da nossa capacidade em transformar a dificuldade em degrau. E aí o texto é lindo, né? Mas o que é aceitar? O que é se aceitar? O que é aceitar o outro, né? Virou chavão, né? Não, a gente tem que se aceitar. O que está por trás de aceitar-se, né? Reconhecer que eu ainda não estou no lugar que eu gostaria. Reconhecer que eu ainda trago muitas questões aqui, né, para serem curadas. Que todas essas questões fazem parte desse ser complexo que eu sou. Que Jesus me ama profundamente, ainda assim, mesmo assim, com tudo isso que eu sou. Acolher essas nossas imperfeições, traçar objetivos para cada uma delas, né? Encontrar caminhos para que a gente possa se curar. E quando a gente faz esse movimento, assim, a vida vai trazendo uma série de oportunidades, né? Para você se libertar.
Carecemos de olhar os nossos erros com amor, porque Pedro disse que o amor cura, liberta, movimenta potências divinas e cobre a multidão dos pecados. Nós não encaminharemos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos vícios, sem uma dose imensa de humildade, de compreensão, de paciência. E aí, o José Carlos Lucas falou de uma coisa tão simples, mas que talvez a gente não tenha pensado ainda, né? Se hoje vocês aqui falassem assim, poxa, Raquel, assim, você só trouxe um estudo, você não trouxe, sei lá, um bombom para partilhar com a gente. Aí eu ia dizer assim, gente, queria muito ter trazido um bombom, mas eu não tenho para dar. Quando a gente não consegue fazer esse movimento, né, de se acolher, de se entender, de se respeitar, de se compreender, quando a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo, a gente não consegue fazer com o outro, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Por isso que o Mestre Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu me amo, quando eu me acolho, quando eu me respeito, quando eu faço escolhas saudáveis, eu estou em condições de partilhar isso com quem vai cruzando o meu caminho. É matemática pura. As respostas precisas estão dentro de nós. Doida que a resposta tivesse com a companheira Fátima, porque quando eu cheguei aqui, eu jurava que as respostas estavam com ela, né? Mas não estão. As respostas estão aqui dentro de nós, né? Esses armazéns cheios de riqueza que a gente não se atreve a entrar. Vontade para domarmos as nossas imperfeições enraizadas. E aí, quando a gente destacou esse trechinho do livro, a gente ficou pensando assim, caramba, gente, imperfeições enraizadas. Nós somos seres milenares, a caminho da luz, já erramos pra caramba, estamos num movimento de acertar, e tudo isso que a gente é como se fosse uma raiz, né? Cortei a árvore, cortei o caule, cortei a copa, né? Cortei lá as folhas. Mas por baixo da terra, naquele espaço que eu não vejo, só vejo se eu for uma pá, escavar aquilo lá, tem um monte de raiz, né? Profunda, lá por dentro. É isso que a gente é. Nossas imperfeições enraizadas. Quem se conhece tem mais domínio sobre si mesmo. Nossos pensamentos, as nossas carências, os nossos desejos, aquilo que a gente sonha, os lugares que a gente deseja conhecer, tudo isso são informações sobre quem a gente é. Tem um autor que a gente estuda aqui num grupo de estudos que chama Marlon Hegedel. Ele fala, a gente estuda de abusado porque ele tem um monte de termos assim da psicologia que a gente não dá conta, mas algumas coisas a gente pesca, né? Algumas coisas a gente entende. E ele fala que tudo aquilo que a gente experimenta de carência ao longo da nossa vida, né? Da criança ferida, né? Da relação lá da infância com os pais, com aqueles que foram os nossos cuidadores, o tio, o irmão mais velho, o avô, das nossas frustrações, né? Ao longo da nossa convivência, com o trabalho, com o chefe, com os amigos, com o marido, com a esposa, com o namorado, com a namorada, tudo aquilo que machuca a gente, tudo aquilo que fere a gente, tudo aquilo que coloca a gente num lugar de não felicidade, são informações do roteiro daquilo que a gente precisa. Porque esse Marlon Hegedel, baseado no estudo da doutrina, ele é um pesquisador espírita, ele descobriu que só a gente é que pode se nutrir, né? A gente partilha em muitos grupos, mas cada um de nós, descobrindo as próprias carências, as próprias feridas, as próprias cicatrizes, é que vai se curando, né? A cura não está no outro, está em nós, as respostas estão em nós. Como é que a gente encontra, né, a resposta? Como é que a gente cura essa ferida? Como é que a gente encontra essa saúde? Lembra daquele momento do Emmanuel com Chico, né? Que Emmanuel pergunta para Chico, você vai dar conta? Você acha que você vai conseguir? Você quer mesmo trabalhar na mediunidade? E aí Chico diz, não, eu quero, o que precisa? Né? Aí, mano, disciplina, disciplina, disciplina. E aí a gente pensa em disciplina como uma rigidez, né? Fazer uma coisa no horário. Olha o que José Carlos Lucas fala sobre disciplina. Disciplina não é apenas organização de tempo.
é clareza de objetivos, é priorização daquilo que é importante na nossa vida. Ó, isso é importante, isso aqui também é importante, isso aqui é fundamental, né? É nisso aqui que eu quero investir meu tempo. É esforço, intensificação das forças, fazer aquilo que traz dificuldade para superar os obstáculos. Persistência quando surgirem as dificuldades. Aprendizado com as derrotas é vontade. Depois de destrinchar o que é disciplina, e pensar na história de Chico, né, de Chico Xavier, assim, como ele vivenciou isso, né, de viver com disciplina aquilo que ele escolheu, né, trabalhar com a mediunidade em prol do crescimento da humanidade terrena. O amor cura. Quando ajudo alguém a superar as suas dificuldades, estou me ajudando a superar as minhas. E aí a Casa Espírita é uma frente fértil assim, de oportunidades, porque nos grupos de estudo a gente chora, a gente ri, a gente se aborrece, a gente aprende, a gente faz um elo assim, de sustentação. E todos nós chegamos à conclusão de que a doutrina espírita não faz com que a nossa vida seja um mar de rosas, mas ela nos dá uma amplitude, né, sobre o que a gente quer, né, sobre os caminhos que a gente tem que percorrer para viver essa felicidade que fala o Mestre Jesus. O amor que dou é o amor que sinto. O sorriso que dou é o sorriso que cura a minha tristeza. O pão que dou é o que mata a minha fome. A gente tem fome de quê? Lembrando lá de Titãs, né, década de 80. Você tem fome de quê? Tem uma música que a espiritualidade recomenda para alguns atendimentos, para alguns tratamentos, que fala assim: minha alma tem sede de Deus e precisa do Deus vivo, porque essa é a nossa única sede. Parece que a gente tem sede de outras coisas, né? Parece que a gente tem sede de uma casa confortável, parece que a gente tem sede de viajar, parece que a gente tem sede de viver um grande amor. Não eu, Sandra. Parece, mas a nossa alma tem sede de Deus, né? Tem sede dessa comunhão, tem sede disso que a gente falava no início do estudo, né? Colocar o nosso pensamento acorde com o pensamento divino. O perdão que eu concedo dissolve as minhas agressões. Pergunta para todos nós: como eu posso cuidar de mim? Como eu posso me nutrir? Como eu posso ser boa para mim mesma? Que escolhas que eu vou fazer para a manutenção dessa saúde física, espiritual, emocional? Porque o Mestre Jesus permanece caminhando conosco, mas ele respeita as nossas escolhas. Nosso adiantamento depende de nós. Queria dizer que esse trecho aqui não é nosso. Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas. Tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Naquele trechinho da coletânea de preces espíritas. Tem um pensamento do Chico que diz assim: o bem que fizeres em qualquer lugar será teu advogado quando precisares. Quem, caminhando num planeta de provas e expiação, pode abrir mão de um advogado de defesa, né? Aí, a gente vai ler uma coisa aqui e eu queria que nós mantivéssemos a nossa amizade depois dessa leitura. Porque não é nosso, está lá no Livro dos Espíritos. Muita maldade. Questão 909, ó. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer? Ó, gente, ele não falou passar, né? Ele falou vencer. Só vence quem está em luta. Todos nós estamos em luta. Por isso que Paulo de Tarso ele fala, né? Cumpri a carreira, venci o bom combate. Combate interno, né? Pessoal. Porque aqueles que a gente vai encontrando pelo caminho são oportunidades
da gente descobrir o que está aqui dentro, né? Por incrível que pareça, não são os outros, né? Os conflitos são para a gente se olhar. Aí olha o que a espiritualidade responde para Kardec. Vencer as suas más inclinações? Sim! Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Ai, criança, que maldade. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Essa é a questão 909. Aí a 910, Kardec pergunta assim, poxa, mas se a gente pedir a assistência da espiritualidade amiga, a espiritualidade dá conta? A espiritualidade responde, sim, peça ajuda e essa não me faltará. Aí a questão 911. Mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Essa sou eu, criança, perguntando. Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não sejam como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Jesus convidou a todos nós, né, há mais de 2000 anos. Vinde hoje trabalhar na minha vinha. Não é se refestelar na minha vinha, é trabalhar na minha vinha, é suar na minha vinha, é investir tempo na minha vinha, é chorar na minha vinha. Se aceitastes o chamado, nada espera e atende-o. Se te detens esperando, já desperdiças valioso tempo. Aproveita e atende o chamado. Agora, hoje, é teu momento de autoiluminação. Acende a luz do amor no íntimo. Acende a luz do amor no íntimo. Age e ser feliz. Jamais te arrependerás por aceitares o chamado do amor. Lembra daquela música do Gilberto Gil? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. A gente vive, né, numa sociedade do ontem e do amanhã, né, projetando coisas o tempo inteiro. A nossa caminhada é longa, tem muito tempo para frente, mas o para frente depende do nosso nível de consciência hoje, né? O que eu quero hoje? O que eu escolho para mim hoje? Qual o lugar que eu quero estar hoje? Quais escolhas saudáveis que eu posso fazer hoje? Qual o pensamento que eu posso nutrir aqui dentro de mim hoje? Não é à toa que no livro de Mateus está escrito assim, a cada dia o seu mal. Porque se eu me robustiver hoje, se eu me fortalecer hoje, o amanhã há de ser mais doce. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Na condição de profundo conhecedor da alma humana, Jesus propôs uma nova dinâmica terapêutica, direcionada ao ser integral. O mestre conseguia penetrar os escaninhos da psique e encontrar as fragilidades e limitações de todos aqueles que o buscavam, assim como ele conhece a gente hoje. Ele nos sonda. O mestre estabelecia novas diretrizes. Entretanto, sempre respeitava o livre-arbítrio e a vontade. Porque, no final das contas, a doutrina espírita é um poço sem fundo, né? Quanto mais a gente estuda, mais coisa tem para estudar. Quanto mais a gente lê, mais o universo vai se abrindo de possibilidades, de questionamentos, de situações. Mas todas elas, né? Todo esse livro aqui, grandão, do José Carlos de Luca, né? Toda a livraria que está ali embaixo na Casa Espírita, todos os livros que a gente estuda no grupo de Joana de Ângeles, todos eles versam sobre aquilo que o Mestre Jesus veio falar para a gente, né? A nossa cura, a nossa libertação virá da vivência do Evangelho. Não é da repetição do Evangelho. Não é de falar do Evangelho. Não é de se encantar com o Evangelho. Mas de viver o Evangelho. Todos nós somos seres imortais a caminho da luz, né? Esse é o nosso destino.
O universo é o nosso caminho. A gente está estagiando aqui no planeta Terra, né? Mas a gente vai andar por todos aqueles lugares que o Lenivaldo falou no dia do estudo dele. Já passamos por um monte e vamos continuar. E a gente vai se encontrando por aí, aumentando, né, os laços dessa nossa imensa família. A eternidade é meu reino. Às vezes a gente fica triste, porque a gente está com 46 anos, a gente queria ter 22. Mas aí a gente pensa, né, que somos seres eternos. Muita coisa para a gente aprender, muitos lugares para a gente conhecer, muitas pessoas para a gente encontrar, muita partilha a gente ainda vai fazer. A imortalidade é minha vida, a experiência é minha escola, e o lugar para ter experiência, a vida, né? O obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a dor é meu aviso. Quando dói, eu começo a pensar num monte de coisas, né? Quando dói no físico, eu começo a pensar no que eu comi. Quando dói no coração, eu começo a pensar o que eu fiz, o que eu falei. A perfeição é meu destino. Ai, criança, vou botar isso no espelho lá de casa, hein? A perfeição é meu destino, é nosso destino. O passado é a nossa advertência, o presente é a nossa realidade e o futuro é a nossa promessa. Olha que coisa linda, gente. Quando ouço a voz dizer que a imortalidade é minha vida, eu me percebo fazendo uma viagem que não tem data para acabar. Ela começou quando nós fomos criados por Deus, né? Simples e ignorantes. E não vai acabar. Reconheço que a morte física é apenas mudança de estação, sem que represente o fim do percurso. Somos, todos nós somos, espíritos peregrinando pelo mundo. E a experiência física é apenas uma das etapas dessa imensa viagem cósmica, cujo objetivo maior é nos fazer aprender a amar. Muita paz para todo o planeta Terra, gente. Gratidão imensa por essa oportunidade. Estudo lindo que me trouxe assim muitas oportunidades de reflexão. Olha, nós é que agradecemos. Eu não posso nem dizer assim o que eu ressaltei de mais importante, porque graças a Deus, o pessoal do Facebook sabe, vai ficar gravadinho ali. Então nós temos a oportunidade de assistir e assistir até colocarmos em prática. Tá? Gratidão por ti. Nós agora vamos aos recadinhos da noite, tá? Depois nós iremos ao passe, ok? No trabalho do passe, o pessoal já ir se organizando. Nós teremos hoje o dirigente do passe, Lenivaldo, os passistas Nazaré. Raquel, o trabalho continua, tá? Raquel, Dedé, Renata, Dani e a Sheila. Só um minutinho para eu checar a gente para vocês, ok? Quarta-feira que vem, nós teremos outra palestra imperdível. Carlos Alberto Correia. Olha o tema. Na casa de meu pai existem muitas moradas. Preparado. E sexta-feira nós teremos a nossa irmãzinha, a nossa companheira Vanessa, falando sobre Jesus e posses. Imperdível também, dia 21/10. Eu gostaria de avisar, já podem dirigir ao passe, ok? Eu gostaria de avisar as pessoas que fizeram a conversa fraterna, depois, ao terminar o passe, procurar o Ian, né, Ian? Que ele vai pegar as cartinhas, tirar alguma dúvida, fazer os esclarecimentos necessários. A companheira avisou que na cantina nós ainda temos alguns salgadinhos. Para quem não sabe, o dinheiro da cantina vai revertido
para as nossas contas aqui da nossa casa. Então, espiritual, mas tem o material também, né? Então, uma forma de contribuir é também se alimentando lá na cantina. É um sacrifício. Bolinho de aipim com queijo, empada de camarão, quiche de alcoró, delícia, e quiche de forno com ricota. Estamos vendo moderação. Nós agora... Nós vamos fazer a prece final. Vocês irão ao passe, depois do passe, né? Se quiser permanecer aqui, fazendo as suas orações, muito bem-vindo, sem problema algum. Vamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus entre nós e vamos agradecer. Agradecer pela nossa vida, pela oportunidade de esclarecimentos, eliminando um pouquinho cada dia da nossa ignorância, que possamos, Pai, nos nutrir desses ensinamentos para que possamos colocar em prática e sermos pessoas melhores. Agradecemos essa casa amiga e amiga, oportunidade de crescimento, de trabalho, de prática do amor. E te pedimos, Pai, que cada ser aqui presente possa alcançar, através das suas rogativas, o que aqui veio buscar. Querido Deus, abençoe cada lar aqui representado, os seus familiares, abençoe os vizinhos da nossa casa espírita, abençoe os trabalhadores dos dois planos da vida e que possamos estar novamente reunidos na próxima oportunidade, que possamos também levar essa energia, esse amor, essa vontade forte de transformar a nossa vida para os nossos amores, os nossos familiares. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus.